sua glória à mão do inimigo. Deus entregou o seu poder, o poder que era para estar na nossa mão. Deus deu o poder a quem? A mão do inimigo, para que ele nos oprimisse. Por quê? Porque o meu coração não estava no eterno, mas sim naquilo que o eterno pôs diante de mim. Eu tiro o olhar dele e coloco em coisas palpáveis. Fora abandonado por Deus, não é jamais mencionado em conexão com Samuel. Israel retomou a arca das mãos dos filisteus, no capítulo 5, verso de número 1 a 7, mas esta foi conservada em Kiriat Jearim, na casa particular de Abinadab, até os últimos dias de Davi. E o ameaçaram deve-se lançar no crédito esbravejante que ele impôs sobre os israelitas, que eles expurgassem a adoração nos moldes do culto cananeu em suas fileiras. Vamos ainda voltar aí. Fechou aí, irmão Raul? Lê aí para mim, o versículo de número 56 ao 58, do mesmo Salmo, Salmo 78. Tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram o seu testemunho, mas retiraram-se para trás e portaram-se infielmente contra seus pais. Viraram-se como um árvore do mundo, pois os provocaram a ira alto, e moveram o seu zelo a sua imagem. Pode ler. E ouviu isto e se indignou, e aborreceu a Israel sobre nós. Amém. Viram só de quem que era a culpa? A culpa é da humanidade. O que a humanidade de Israel fez? Deixou o Deus invisível, que manifestou-se de forma sobrenatural em glória, por imagens corruptíveis visíveis. Ou seja, tirou o olhar daquele que é santo para todo sempre e colocou em imagens de fundição. O clamor de Samuel era justamente o quê? Que eles tirassem essa adoração errônea de si. Ou seja, não são coisas que nos trarão a vitória. Não é a Bíblia que vai nos trazer a vitória. É a vivência da Bíblia que nos trará a vitória. A comunhão com Deus não é em ter uma Bíblia. A comunhão com Deus é em viver o que a Bíblia representa. Se eles não vivessem, não adiantava ter rolos, não adiantava ter arca, não adiantava ter tabernáculo e nem adiantava ter templo. Porque eles não tinham um relacionamento direto com o Eterno. Não adianta você ter a roupa de crente. Não adianta você ter cara de crente. Não adianta você ter Bíblia de crente. Você tem que ter vida de crente, como as Escrituras mencionam. Tem que tirar para fora tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. A santidade não está em coisas. A santidade está em mim e manifesta nas minhas coisas. Como o Senhor disse, quem vai dizer, na verdade, é Paulo, ele vai mencionar acerca de Abraão, e ele vai dizer, se as primícias são santas, a massa também é.
Ou seja, se eu sou primícia, aquilo que é meu também é. Se eu sou santo, aquilo que é meu também é. Ou seja, quem santifica o que é meu sou eu. Não adianta o irmão José comprar uma casa e pedir para eu ir lá orar na casa dele para abençoar a casa. Eu tenho que orar por ele, para que ele seja a bênção, e ele, sendo bênção, abençoará a casa. Quem abençoa a sua casa é você. A bênção de Deus se manifesta na sua casa a partir de você. Se eu não sou bênção, minha casa é atribulada. Depende de quem? De mim. Eu sou quem santifico aquilo que eu tenho. Aquilo que está sobre o meu domínio. Sou eu quem santifico. Quem santifica este lugar sou eu. Eu, você. Cada um de nós somos a santificação deste lugar. Quando nos santificamos, a glória de Deus se manifesta nesse lugar. Se eu não me santificar, essa casa não é santa. Ela vai ser só paredes. Ah, mas foi orado aqui, as paredes, nós oramos aqui para a glória de Deus. Então a glória de Deus não vai manifestar em nós, porque nós não somos santos, mas vai manifestar na parede. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Nós é quem santificamos o ambiente. Esse lugar é santo porque nós o santificamos com o nosso comportamento. A santificação, ela não vem de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora. Amém? Em Mispa, o povo se reuniu penitentemente para orar, jejuar e oferecer sacrifícios. A palavra de convocação chegou aos ouvidos dos filisteus, que em vista disso se aproveitaram da situação para lançar um ataque. Em meio à réfrega, ou à briga, severa tempestade lançou o termo nos corações dos mercenários filisteus, provocando confusão e pondo-os em fuga. Quando? Qual que era o comportamento que eles estavam? Estavam em santificação. O que os israelitas fizeram aqui? Nada. Os israelitas estavam se santificando diante de Deus, e Deus se encarregou da batalha. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Você não precisa de briga física. Você precisa vencer a sua humanidade. Precisa permitir a essência de Deus exalar em você. Aí você vai orar, você vai jejuar e oferecer sacrifícios a Deus, e o inimigo está vindo para te destruir. O mesmo inimigo que me venceu há pouco. Mas por que ele me venceu? Porque eu estava sem essência. Agora o mesmo inimigo veio contra mim, e agora mais forte ainda. Por que mais forte ainda? Veja só. Eu brigo com o pastor. E aí eu perco essa briga. E depois a gente vai travar uma outra briga aí. Em tese, ele está mais forte. Por quê? Porque ele tem autoconfiança de ter vencido a primeira briga. Em consequência, eu estou mais fraco por quê? Porque eu perdi a primeira. Então eu já vou mais fraco e ele já vem mais forte. Ou seja, a tendência a eu perder de novo é muito maior.
Exatamente. Exatamente. Só que aí, quando Israel se pôs na posição, quem que peleja agora? É Deus. É Deus. Exatamente. Essa é a posição adequada. Eu preciso tomar uma iniciativa. E a minha iniciativa é viver o que está escrito aqui. Só isso. Quando eu passo a viver aqui, eu sou bênção para todas as famílias da terra, indiferente se são inimigos ou amigos, porque a nossa tendência é ser bênção para quem é amigo, né? Só que ser bênção para quem é bênção para você não tem galardão algum. Porque isso simplesmente é uma recíproca. Tem galardão nisso. Mas o galardão consiste em você fazer por quem está te oprimindo, está te maldizendo, está travando batalha contra você. Por que a bênção está aí? Porque Deus está entendendo que você está entendendo que você precisa aprender diante dele. Aí, quando Deus enxerga em você que você aprendeu aquilo que você precisa, aí a bênção de Deus se manifesta de forma visual para que todos vejam. Por que nós travamos batalhas que nós não vencemos? Porque nós estamos usando as armas erradas. E com as armas erradas, você vai sempre perder. Sempre perder, sempre perder, sempre perder. Veja só. Pensa numa arma, irmã Silvia, bem poderosa. Fala para mim, é uma arma bem poderosa que você conhece. Uma metralhadora. Dá para destruir o diabo com uma metralhadora? Muito embora você saiba onde ele está. Porque ele está ao seu derredor, não está? Então, só você pegar uma metralhadora e sair fazendo assim. Certo? Acerta ele? Uma arma mais poderosa ainda, uma arma de guerra, uma bomba nuclear. Não pega também? Então, todas essas armas, por mais poderosas que elas sejam, elas são erradas. Existe a arma certa. E a arma certa não é segundo a humanidade. Porque segundo a humanidade, com essa arma, a gente destrói. Mas não é segundo a humanidade. Você já viu a filha da Bazuca? Pois é. Onde o cara vê que vai colocar, o cara já tem noção que o tombo, a bagaceira. Quando eu era moleque, tinha no campo ali embaixo, aí no Niterói, tinha sempre aquele jogo lá que eles fazem, que eles contam lá, né? E eu lembro de uma situação, eu fui até lá para ver, né? Era moleque gostava desses negócios, né? Mataram não sei quem lá, vamos lá ver. E teve um cara que ele invadiu o campo lá e ele atirou no cara que ele estava querendo pegar o cara, né? Ele atirou na perna, o cara ficou lá no meio do campo lá, porque não conseguia correr, porque ele acertou a perna. E ele chegou com uma 12. E aí ele deu na cabeça do cara. Ele chegou pertinho assim e deu na cabeça do cara. Não sobrou nada da cabeça do cara. Pulverizou a cabeça do cara. Não tinha mais cabeça. Então veja só o poderio que tem uma arma. Mas essa arma
não quer dizer nada. Essa arma, contra quem nós precisamos lutar, não quer dizer nada. Porque as nossas batalhas não são carnais, não são humanas. Está em coerência com o que Paulo disse? Está em perfeita coerência com o que Paulo disse. Veja só, Paulo está em outro tempo, lá dentro do primeiro século da era cristã, mas ele está falando da mesma coisa que 1.500 anos antes. Ele está falando da mesma arma. A arma permanece igual. Mas espera aí, nós temos aí de história 1.600 anos. 1.600 anos dá para evoluir muita coisa, não dá não? E Paulo está usando a mesma arma. E com a mesma eficácia. Está entendendo o que é a essência? A essência é inalterável. Pode passar aí, eu não sei, a geração aí próxima que vai vir, se Jesus não voltar, a próxima geração é que eles vão ver. O senhor, na sua juventude, na sua mocidade, pastor Mário, o senhor saberia dizer que haveria celular? E olha aí que o senhor não tem nem muito tempo. E o negócio evoluiu de uma tal forma que já existe, e se alguém falasse isso naquela época, era coisa de louco. Antes, no passado, eu até falei isso numa aula esses dias, a TV antes era pecado, não era? Hoje nós temos aqui um data show que promove uma tela desse tamanho no púlpito. Se fosse isso naquela época, para vocês entenderem, as eras vão mudando. Isso, a televisão ela era pecado? Para aquela época era. Hoje não é? Não. Ou seja, aquilo que antes era pecado e hoje não é pecado, é porque nunca foi pecado. Porque pecado permanece com a tua essência inalterável. O pecado está em eu usar isso de forma denigrante ou pejorativa. O pecado consiste na televisão, mas não é a televisão. O pecado está em como eu a uso. Amanhã eu não consigo prescrever o que é que vai acontecer. Mas amanhã vai vir uma coisa ainda muito mais forte. Que se vocês estiverem vivos, vocês vão se chocar. Mas a essência ainda continuará a mesma. Pode passar tecnologia, pode se reescrever a história, mas essência é essência. O perfume que hoje você usa, que ensinou isso foi Deus. E hoje você usa. E a essência permanece a mesma. Vai se mudando os aromas, mas tem que se haver a essência. Amém? Vocês querem falar alguma coisa? Estou me fazendo claro. Tranquilo? Evidentemente, a trovoada adquiriu um significado potentoso para os filisteus, pois nunca mais tentou engajar os israelitas em batalha, enquanto Samuel esteve no comando das tribos. Eventualmente, os líderes tribais sentiram que deveriam fomentar a sua resistência à agressão dos filisteus. De acordo com isso, clamaram por um rei.
Como justificativa para o estabelecimento da monarquia, salientaram que o Samuel era um homem idoso. E Samuel aqui, nessa ocasião aqui, Samuel tinha 54 anos de idade. Só para vocês verem. Para hoje não é muito, para aquela época piorou. Né? Então Samuel, aos 54 anos de idade, eles diziam que o Samuel era um idoso. E que seus filhos eram moralmente ineptos, ou seja, não teriam habilidade moral ou aptidão alguma para assumir o lugar dele. Astutamente, Samuel rejeitou a proposta deles, implorando com eloquência que não impusessem a si mesmo uma instituição cananeia, porque até então quem tinha isso eram os cananeus. E seria um estabelecimento divino? Seria, mas ainda não era o tempo. Estranha e própria de maneira de vida deles. Quando, a despeito disso, eles persistiram em suas existências, Samuel aqueceu, ele consentiu com isso, embora só tivesse feito após a intervenção divina. Nós vamos ter aí o Senhor trazendo um estabelecimento real, o Senhor vai trazer um rei, e conforme nós já vimos lá atrás, quem instituiu esse rei não foi os homens, conforme muita gente diz que Saul, ele era um rei que era do homem, e Davi era um rei que era de Deus. Quem mandou ungir Davi foi Deus, e quem mandou Saul foi o homem. Nunca que Saul foi o homem. Foi Deus. Então Deus deu um tiro no pé a ungir Saul? Não. Porque o Saul, quando o Senhor escolheu o Saul ele era moralmente preparado. Ou seja, Saul, na casa de Quis, ele agia de forma igual com os funcionários do pai. Ou seja, tinha lá os funcionários, ele não agia como senhor dos funcionários. Ele procedia como um funcionário. Ou seja, ele colocava-se subalterno ao pai e descia a um patamar de funcionário e se preocupava com os trabalhadores. Isso para o Senhor foi bom. E nós vamos ver justamente isso quando ele sai para buscar a jumenta do seu pai, que ele poderia levar muitos homens ali, mas não, ele chamou alguns ali para ir com ele. E nessa viagem que ele está, ele leva mantimento tanto para ele quanto para o rapaz que está com ele. E esse mantimento que ele leva é justamente para o suprimento dos dois. E quando ele vê que está se passando o tempo e eles não conseguiram lograr êxito com isso, ele vai dizer, olha, vamos voltar, porque o meu pai deve estar preocupado com a gente, conosco. Ele não fala, ó, vamos voltar porque meu pai deve estar preocupado comigo. Ele coloca como se o pai dele tivesse preocupado também com o funcionário, como se o funcionário fosse tão filho quanto ele. Ou seja, Saul estava moralmente preparado para o que ele ia assumir. Por isso que Deus escolheu o Saul. Sim. Quando ele sai de lá, da casa do pai, quem foi que fez a jumenta se perderem? Quem foi?
Foi o diabo que fez as jumentas se perderem? Foi Deus. Exatamente, para que o Saul chegasse até o Samuel. E quando o Saul chega lá na casa do Samuel, o Senhor já disse para o Samuel, falou, olha, fala para ele não se preocupar, porque as jumentas já foram encontradas. Aí ele está aparecendo lá em cima, lá na ponta do morro, lá perto do pastor Mário lá. Aí ele grita daqui, não se preocupa não, as jumentas do seu pai já foram encontradas. Imagina o Saul de lá, falando, puxa, mas eu nem falei o que eu vim fazer aqui. Eu nem falei, ele já está me dando a resposta do que é que eu vim fazer aqui. Mas fala, olha, vinde, vamos sentar, vamos sacrificar ao Senhor. E ele vem. E ali, ele é ungido em Israel. Só que veja só, a humildade dele era tão grande, que ele nem quis ser rei sobre os seus. Ele chegou em casa com toda a humildade e não contou para ninguém. Se Saul fosse soberbo, o que queria fazer? Primeira coisa que ia chegar em casa e falar, quem manda aqui agora sou eu. Conhece o Samuel? Samuel era uma figura que todos conheciam. Samuel é uma figura que todos se reverenciavam diante dele. Podia chegar e falar, você conhece o Samuel? Samuel acabou de me ungir rei aqui em Israel. Saul era da tribo de Benjamim. Foi sobre a tribo de Benjamim que Saul foi ungido? Não, sobre as 12 tribos. Sobre todo Israel. Ele podia chegar lá e falar, agora quem manda aqui sou eu. O negócio aqui agora é comigo, vocês têm que me respeitar agora. Não, ele se escondeu. Ele se ocultou. Por quê? Porque ele tinha humildade. E logo depois ainda de ter profetizado, hein? E aí contaram, nós vimos o Saul lá entre os profetas lá profetizando. Aí o Saul fala, não, o negócio é comigo mesmo, tem que tomar uma posição. Não era o momento. Deus é teocracia, né? E porque no meio da nossa eles querem um rei, mas vocês vão ver e esse rei que vocês querem vão fazer. Ou seja, não é o momento ainda, né? Vocês estão tirando o bolo do forno antes do bolo estar pronto. Como vocês estão tirando o bolo do forno antes do bolo estar pronto, vocês vão provar do amargo desse bolo. Exatamente. Por quê? Porque ainda não havia um preparo real para isso. Saul tinha moralidade para assumir o trono, mas ele não tinha preparo real. Não era o momento ainda. Ou seja, tem coisas que Deus vai fazer na nossa vida, mas ainda não está na hora. Deus vai fazer quando nós estivermos preparados para isso. Mas se você ficar clamando, eu quero, fala, Deus, tá bom. Então come o bolo cru. Depois você não reclama do bolo ter estado cru. Eu tinha o bolo para você, perfeito, cozimento perfeito, bem assadinho, para você tomar um cafezinho teológico. Mas você quis antes da hora, então você vai comer um bolo herege, com um café sem açúcar, que o grão não foi nem torrado direito. Não é isso que vocês querem? Então tá aí. Agora vocês vão provar disso. Então o Saul, ele foi estabelecido por Deus, mas ainda não era o momento adequado para isso. Deus já havia dito lá em Deuteronômio que quando o rei ele assumia um reinado, nós estamos falando de Deuteronômio. Deuteronômio, quem foi que escreveu Deuteronômio? Moisés.
Estamos falando de Moisés ainda. Então, Moisés está escrevendo: quando um rei ele for ordenado para estar diante do Senhor, era plano de Deus ter um rei? Era. O rei vai fazer um translado da lei e vai tê-lo para si, para que ele possa cumprir e guardar todos esses mandamentos. Deus queria que tivesse rei? Queria. Só que não era o momento. Primeiro ponto. Quantos anos tinha o Samuel? 54 anos. Eles estão dizendo que o Samuel está? Que o Samuel está velho, que o Samuel está idoso. O Samuel já não está mais prestando. Ou seja, para nós, o Samuel já não presta mais. Nós queremos alguém robusto, nós queremos alguém firme aí, na flor da idade, que possa nos defender. Faltou maturidade. O mesmo erro que foi cometido quando morreu o Josué, lembra? O conselho era de quem? Dos jovens. E o conselho dos jovens fez o quê? O povo declinar diante de Deus. Ou seja, com os jovens está a força, e com os mais velhos está a sabedoria, a ciência. Ou seja, nós somos um corpo completo quando nós temos força e sabedoria, temos maturidade. A minha esposa diz que ela fica impressionada que eu tenho mais amizades com o pessoal que é de maior idade. Né? Por quê? Porque eu gosto de sentar perto de quem tem algo para me passar. Não que eu não goste de conversar com os mais jovens, mas que eu vou ter mais êxito com esse aprendizado. Coisas que os mais jovens não têm. Os mais jovens estão aprendendo junto comigo. Ou seja, eu sou da época deles, maravilha. Mas os de mais idade viveram em outras épocas. E como que eles conseguiram chegar aqui? Existe um segredo aí. Quantas pessoas, irmão Raul, que é da sua idade, que hoje já não estão mais aqui? Está vendo só o que é a essência? Os tempos passam, mas a essência permanece. Essência é essência em qualquer época. Você tem a pessoa. A qualidade automaticamente tem a energia para esse lado. Sim, é automático. Exatamente. Eu sou um jovem tiozinho. Exatamente. Nós somos extremamente influenciados. Nós somos extremamente influenciados. Por exemplo, você pega aí onde você trabalha lá, você é crente, certo? E aí você tem aqui as suas gírias cristãs. Né? O crente não fala gíria? Claro que o crente fala gíria. Aí o crente chega lá e está trabalhando lá e acontece uma situação de misericórdia. Isso é uma gíria. Isso é um dialeto que nós usamos aqui dentro. Misericórdia. Daqui a pouco o ímpio, de tanto ouvir isso, ele está falando igualzinho. Ele fala palavrão, mas ele fala misericórdia.
E automaticamente, você começa a falar como ele. Claro que você, por ser crente, você não vai falar palavrão. Mas existe coisas que ele fala que você pega também. Ou seja, nós vamos nos influenciando uns aos outros. Ou seja, tem coisas que são cabíveis para nós, tem coisas que não. Olha, isso não cabe para mim. Isso já cabe. Então, nós somos influenciados por isso, pelo meio em que vivemos. Só que essa influência, ela não pode suprimir a nossa essência. Se suprimir a essência, nós estamos fadados à destruição, ao declínio, à decadência. Então, nós precisamos entender isso. E nisso significa que quem tem mais idade não erra? Erra tanto quanto. Por quê? Não existe ninguém que não erre. E existe alguém que, por mais idoso que seja, ele aprende com o mais novo? Aprende. Porque nós aprendemos uns com os outros. Veja só, o recém-nascido, ele acabou de nascer. Quem já assistiu o parto aqui? Você aprendeu alguma coisa quando você assistiu o parto? Você teve algum aprendizado ali ao ver aquela situação do bebê nascendo naquele momento? Quantos anos você tinha? 25 anos. Com 25 anos, era para você estar ensinando ou para você estar aprendendo? Não existe isso. Exatamente. Existem coisas que Deus revela para você que não revelou para mim. E existem coisas que Deus revelou para mim que não revelou para você. Não existe algo que eu não possa aprender. Oh, não, eu já vivi minha vida toda aí, eu já aprendi tudo que tinha que aprender. Nós nascemos aprendendo e nós morremos, sabemos que não aprendemos nada. É o quê? Isso aqui é o fim? Não, filho, filho de alguém, você fala, filho, não, filho, filho. Não sei se eu falo isso, eu acho que não. Não, mas isso é influência. Isso é influência. Isso é o meio em que você vive que você acaba aprendendo. Veja só. Hoje. Deus é mais, aí todo mundo também fala, Deus é mais. Exatamente. Você vê só uma coisa, né? Nós aqui somos irmãos, certo? Aí o crime, tem uns irmãos agora também. Tem os irmãos do crime. Aí, quando eu tive um problema com o carro lá, aí os irmãos do crime lá, eu falei, ô irmão, ajuda aqui a empurrar o carro aqui. Ô irmão, vamos lá. Então, assim, eles acabam pegando coisas que são nossas e agregando a eles. E automaticamente isso vai acontecendo também com a gente. Porque nós estamos vivendo aqui. Né? Eu não cheguei a falar dessa forma, eu acho que eu não falo. Pode ser que eu fale e eu nem perceba. Mas eu acho que não, porque eu não conheci ninguém que falasse assim. Né?
Mas se você crescer num ambiente que é assim, você vai agregar. Não tem como. Isso é automático. De tanto você ouvir, você veja só, vocês são crentes. Né? Vocês não escutam música do mundo, certo? Beleza. Mas de tanto vocês ouvir uma música, daqui a pouco, se você não tomar cuidado, você não está cantando? Fala a verdade. Ou então só eu que sou assim. Hã? Não, eu escuto. Eu escuto porque eu não sou surdo. Eu escuto porque eu não sou surdo, mas eu não coloco lá para eu ouvir. Então eu não ouço, eu escuto. Entra aqui, sai aqui. Eu não. De tanto você ouvir aquilo acaba gravando na sua mente. É automático. Só que aí você precisa se policiar. Porque em um momento você pode cantarolar aquele negócio. Exatamente. E eles vão lá e faz as músicas dele e ainda coloca Deus no meio. E parece que o negócio é de crente. É que hoje já não tem mais na moto lá, o senhor não toca a música do gás, né? Mas a música do gás, antes, quando o senhor está trabalhando com gás o dia inteiro, vai dormir, você está ouvindo a música ainda. A culpa é sua? Não. A nossa mente se adapta a isso. Exatamente. É automático. E mediante aquela música cantando, a situação que você está vendo, ela grava uma coisa com a outra. Então, veja só, até mesmo aqui na igreja. Um hino que está tocando, em dado momento que aconteceu algo aqui na igreja, você associa as coisas. Porque a música, ela está associada à lembrança. Os judeus mesmo, como já disse para vocês, os judeus, eles não oram como nós oramos. Eles oram cantando. Eles não leem a palavra como nós lemos. Eles leem cantando. Veja só uma coisa. Eles precisam decorar 613 preceitos da Torá. E para um judeu se tornar rabino, é feita uma sabatina com ele. Ele tem que pronunciar o mandamento que for pedido a ele. Certo? Então, na sabatina, fala para mim o que diz o mandamento 600. Aí ele fala. Diz para mim o 587. E ele se lembra. É fácil se lembrar isso? Não? Aí eu pergunto para você, o que é o hino 187? Qual é o hino 187? O hino 15. Ué, como é que você sabe? A música está associada à lembrança. Exatamente. Então eles cantam o mandamento. Então, como eles cantam o mandamento, quando eles vão recitar, eles sabem exatamente que mandamento eles estão recitando. Assim como você lembra o hino. E a pessoa só falava, sabe? E mais de estresse, né? Pode ter falado que você está ouvindo, já não importa. É a reflexão. Exatamente. Então, nós estamos associados a isso. Ou seja, se nós nos arraigarmos à palavra de Deus, da mesma forma. Significa que você vai decorar a palavra inteira. Mas no momento adequado, veja só, os hinos da harpa, por exemplo. Ou qualquer outro hino que você conheça.
Em uma situação que você está vivendo, você consegue lembrar um hino específico para aquela situação que você está vivendo. Assim é a palavra de Deus. Vocês já se lembraram de hinos? Os irmãos que são mais antigos, por exemplo. Hinos que é lá da sua conversão. Em momento que você jamais esperava, puxa, nem lembrava que eu sabia cantar esse hino. Mas é por quê? Porque está guardado lá para um momento adequado. Assim é a palavra de Deus. Só que você só lembra por quê? Porque um dia você aprendeu. Se você não aprendeu, você não vai lembrar. Aí a sua mente puxa para aquele momento adequado. É isso que Israel precisava entender. Nunca se apartar dos preceitos. O rei, ao assumir o reinado, ele devia ter isso. Para que ele não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda. O Salomão, ao assumir o reinado, qual que é o conselho que Davi dá para ele? Justamente esse. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite. Quer ver só? Abre aí para mim. Primeiro livro de Reis, no capítulo de número 2. Versículos de 1 a 3, diz o seguinte: sentindo que se aproximava o dia da sua morte, Davi ordenou ao seu filho Salomão: eis que o tempo em que devo seguir o caminho de todos os seres humanos está próximo. Portanto, sê forte e porta-te como um homem. Obedecerás tudo quanto o Yahvé, o Senhor, teu Deus, exige, andando nos seus caminhos, observando os seus estatutos e os seus mandamentos, suas normas, seu testemunho, conforme estão escritos na Torá, na lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto puseres a mão, e empreenderes em todos os seus projetos. Esse foi o conselho que o Davi deu ao Salomão. Ele não diz, olha, você faz isso, você faz aquilo. Não, você está assumindo, o segredo não são os homens. O segredo é Deus. Fica ligado na lei de Moisés, porque ela vai te conduzir sempre para o caminho certo, diante dos homens. Só que o Saul, ele não procedeu dessa forma. Ao assumir o reinado, ele gostou daquele negócio. E aí agora, quando eu entendo, veja só, quando eu acho que algo é meu, hoje eu estou aqui sendo o professor. Amanhã possa ser que o professor aqui não seja eu, seja um de vocês. Eu não sou o professor. Eu estou sendo o professor no momento. Amanhã o professor pode ser um de vocês. Mas se eu achar que isso daqui é meu, eu vou fazer de tudo para ficar aqui. Para me enraizar aqui, para colocar o meu trono aqui. E aí, se um de vocês se destacar para estar no meu lugar, o que eu vou fazer? Eu vou perseguir vocês, eu vou passar a perna em vocês, eu vou tentar destruir vocês de qualquer forma. Porque eu acho que isso daqui é... Foi isso que Saul começou a sentir. Ele começou a sentir que aquilo era dele. Por quê? Porque ele foi o primeiro rei em Israel. Ele estava pronto para ser rei? Não.
ele tinha qualificações de um rei, mas ele não tinha preparo para ser rei. Você pode ter qualificações para aquilo que Deus vai fazer na sua vida amanhã, mas você não tem o preparo para aquilo que Deus tem na sua vida amanhã. São coisas diferentes. Você pode achar que hoje eu sou competente para isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Você pode ter qualificações, mas você não está preparado. Quando assumir sem preparo, vai ser destrutivo. E Deus, ele é perfeito. Deus, ele não quer que eu e você nos destruamos. Amém? Então vamos lá. Quando Samuel, com relutância, consentiu ante a invocação de um reinado, não fazia ideia quem Deus escolheria. Um dia, quando oficiava um sacrifício, veio-lhe ao encontro um benjamita que viera consultá-los acerca da localização de alguns asnos de seu pai, que se tinham extraviado. Avisando de antemão sobre a chegada dele, Samuel entendeu que Saul era o escolhido de Deus para ser o primeiro rei de Israel. Não somente Samuel entreteve Saul como seu convidado de honra, quanto da festividade do sacrifício, mas também o ungiu em particular como capitão sobre a sua herdade, sobre a sua herança. Dessa forma, dando a conhecer que a sua posição real era uma incumbência sagrada. Quando retornava a Gibeá, Saul testemunhou o cumprimento das palavras preditas de Samuel, em confirmação de ter havido sido selecionado para aquela responsabilidade. Em convocação subsequente em Mispa, Saul foi publicamente escolhido e entusiasticamente apoiado pela maioria, em meio a aclamações populares: viva o rei! A sua cidade natal era Gibeá, em Benjamim. O primeiro rei de Israel. Deixa eu ver se eu tenho aqui, para vocês ficarem um pouquinho mais inteirados aqui. Vou ler aqui, tá? Shaul e as suas jumentas. Shaul, filho de Quish, da tribo de Benjamim, era forte, valente, modesto, de bom coração. Rachem o escolheu para ser o primeiro rei em Israel. Uma vez, quando Shaul cuidava do rebanho de seu pai, no campo, algumas jumentas se perderam. Ele e um jovem servo foram procurá-las, mas depois de uma longa busca, disse o moço: acho que é melhor voltarmos. Já fomos longe demais e estamos fora da casa há muito tempo. Meu pai se preocupará mais conosco do que com a perda das jumentas. Embora o rapaz fosse um simples servo na casa de seu pai, Shaul falava de igual para igual. Rachem notou e disse: Shaul merece governar Israel por causa da sua humildade. Ele considera indivíduos inferiores seus iguais. Quando estava prestes a dirigir-se de volta a casa, o moço disse: estamos na cidade em que vive Shemuel. Por que não vamos a ele perguntar por onde está as jumentas? Shaul concordou, e juntos entraram na cidade. Sem saber exatamente onde ir, pediram às moças que tiraram água no poço que dissesse onde vivia Shemuel. Antes mesmo de chegar à casa, eles viram Shemuel saindo para saudá-los. Rachem dissera a Shemuel que saísse ao encontro do homem destinado a ser o primeiro rei judeu. Shaul não conhecia o profeta de vista e, portanto, quando viu um homem vindo em sua direção, pediu orientação a respeito do caminho. Shemuel disse: eu sou a pessoa que você procura. Pergunte-me o que deseja e eu lhe responderei. Essas palavras desagradaram a Rachem, pois mostraram excesso de autoconfiança em Shemuel.
Shemuel deveria ter dito: Hashem me dirá o que responder. Porque vangloriou-se de sua posição e da capacidade de responder a qualquer pergunta, Shemuel foi castigado. Quando foi à casa de Ishai, ou Jessé, para ungir o segundo rei de Israel, ele não foi capaz de dizer dos seus filhos belos e fortes a quem Hashem escolhera para ser o governador. Por isso que Samuel, ao chegar na casa de Davi, ele não sabia quem que era o homem. Por quê? Porque ele se vangloriou, e veja só, nós estamos falando de Samuel. Samuel era top de linha. Só que Samuel não podia achar que ele era top de linha. Ele ser top de linha não estava nele. A essência era... Mas se eu começar a achar que a essência é minha, que eu sou bom, que eu faço, que eu aconteço, eu vou passar vergonha, irmão. Deus permitiu, Deus não fez o Samuel passar vergonha. Deus permitiu ele passar vergonha. Deus não podia ter dito, falou, olha, você vai chegar lá, e lá tem um rapaz que nem é tratado como filho. É esse rapaz que vocês vão ungir. A presença dele é assim, assim, assim. E o Samuel ia chegar lá e já ia procurar o cara certo. Mas ele não sabia quem que era. Então foi tentando de um a um e Deus dizendo não, 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 não e não. Depois eu vou mandar para vocês lá no grupo o Midrash de Davi, tá? E aí vocês vão ver lá como foi a escolha do Davi. Ok? O Davi que era o jovem que não tinha nome. Depois eu mando lá no grupo para vocês. Exatamente, ou seja, teria ele nascido fruto do pecado, ou seja, a tendência ali não é o pecado hereditário de Adão, né? Até porque não existe pecado hereditário, existe pecado original que arraigou a raça humana. Ou seja, nós não somos culpados do pecado de Adão. Nós somos culpados pelo nosso próprio pecado que nós cometemos, né? Então, ele vai dizer que em iniquidade ele foi formado, ou seja, a forma pelo qual ele foi concebido, né? E em pecado a mãe dele o concebeu, ou seja, ele cometeu agora o mesmo pecado quando ele ora o Salmo 51. Saul desfrutou de apoio entusiasta, livro de vocês aí, por parte de seu povo. Depois de uma vitória inicial sobre os amonitas em Jabes de Gileade, é verdade que nem todos encararam a sua ascensão ao trono com satisfação fingida, mas aqueles obstinados não podiam tolerar sua avassaladora popularidade. No entanto, através de desobediência deliberada, Saul não tardou em arruinar as oportunidades de sucesso. Devido às suspeitas de ódio, seus esforços tornaram-se tão dispersos e as forças nacionais foram tão dissipadas que o seu reino terminou um fracasso completo. Veja só, lembra que nós lemos aí o texto do Gênesis? A profecia do Jacó sobre o Judá? O cetro estaria sobre o Judá e não sobre Benjamim, certo? Sobre o Judá. Até porque o Benjamim, a bênção do Benjamim é outra, certo? Mas o Saul, ele pertencia a que tribo? A de Benjamim. Mas o cetro não estava sob a casa de Judá? E o Senhor deu oportunidade para o Saul eternizar o seu reinado? Ele não deu? Deu. Como que isso seria eternizado?
Veja só, o Senhor já tinha se provido de um rei, antes mesmo do Saul ser rejeitado, certo? O Senhor já estava preparando o terreno, ok? Quando Saul começa deliberadamente a fazer o que começou a fazer, o Senhor vai manifestar quem que é esse, certo? Então, o Samuel, ele unge o Davi lá escondido, né? Escondido do Saul, mas entre ali os seus irmãos, mas não é manifesto a todo Israel. Ele é o rei, mas ele é o rei ali ainda meio que anônimo, certo? O Davi, ele teve diversas esposas. Dentro dessas 7 esposas que ele teve a sua primeira esposa. A primeira esposa de Davi foi Mical. Mical era filha do Saul. Ou seja, se o Saul tivesse agido adequadamente, teria sido eternizada a semente do Saul. O neto dele estaria em sucessão. Seria unido a tribo de Benjamim com a tribo de Judá. Mas por causa da obstinação dele, do Saul, essa obstinação arraigou também a sua filha. Exatamente. E Mical, quando vê depois o Davi se alegrando com a volta da arca, que a arca representava para Davi o quê? A presença do próprio Deus. Só que Mical estava mais preocupada com o povo do que? Então ela praguejou contra Deus. Então o Senhor lhe cerrou a mágoa. Ou seja, Mical não teve descendência. A descendência de Saul foi extinta. Por causa do comportamento perverso dele, que arraigou ao comportamento da filha. Era para ter sido eternizado. Exatamente. Seria um filho de Davi e do rei Saul. Seria automático. Exatamente. Veja só, os outros casamentos que Davi teve foram casamentos políticos, que foi justamente para não morrer, para considerar-se em vida. Se Mical tivesse sido a sua única esposa, dentro do conceito de Saul, automaticamente o rei viria da onde? De Mical, da semente do Saul. Era para ser eternizado, mas ele perdeu a sua oportunidade. Na verdade, ele não perdeu, ele jogou fora. Ele teve nas mãos, mas desperdiçou. Presta bem atenção àquilo que Deus põe na sua mão, para você não desperdiçar. Jogou fora. Jogou fora. Teve a oportunidade, mas jogou fora. Não honrou aquilo que Deus pôs na vida dele. Ok? 15 minutos, deixa eu ver. Meu Deus do céu. Saul foi um guerreiro que conduziu a sua nação a inúmeras vitórias militares. Em sua localidade estratégica, em uma colina, os quase 5 quilômetros ao norte de Jerusalém, Saul fortificou Gibeá a fim de contrabalançar a superioridade militar dos filisteus. Aproveitando-se do bem-sucedido ataque que fora lançado por seu filho Jonatas, Saul pôs os filisteus em fuga na batalha de Micmas. Entre outras nações derrotadas por Saul, fulguravam os amalequitas. O sucesso inicial do primeiro rei de Israel não obscureceu suas fraquezas pessoais. O rei de Israel ocupava uma posição singular entre os dirigentes contemporâneos, tendo a responsabilidade de reconhecer pessoalmente o profeta
que era representante legal de Deus. Quanto a esse particular, Saul falhou 2 vezes. Aguardando impaciente pela chegada de Saul em Gibeá, Saul oficiou pessoalmente o sacrifício. Em sua vitória sobre os amalequitas, ele cedeu ante a pressão do povo, ao invés de pôr em execução as instruções de Samuel. Solenemente, o profeta advertiu que Deus não se agradara de sacrifícios que viessem a substituir a obediência. Com essa escaldante reprimenda, Samuel deixou o rei Saul entregue aos seus próprios recursos. Por causa da desobediência, Saul perdeu o seu reinado. A unção de Davi por Samuel, em cerimônia particular, era algo que Saul desconhecia, devido ter posto fim a Golias. Davi subiu para o centro da atenção da nação. Quando foi enviado por seu pai a fim de levar suprimentos aos seus irmãos, que serviam no exército israelita, acampado defronte dos filisteus, Davi ouvia as ameaças, blasfêmias de Golias. Davi relacionou que Deus, que ajudara a matar o urso e o leão, também lhe daria capacidade de matar aquele inimigo que desafiava os exércitos de Israel. Quando os filisteus perceberam que Golias, o gigante de Gade, fora morto, fugiram diante de Israel. O reconhecimento nacional conferido ao heróico Davi foi subsequentemente expresso na declaração popular. Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Abandonado os seus princípios, seus próprios recursos, Saul tornou-se suspeitoso e extremamente invejoso de Davi. Por inúmeros e sutis esquemas, Saul procurou remover esse jovem herói nacional. Exposto aos arremessos da lança de Saul e aos perigos da batalha, Davi conseguiu escapar com êxito de toda manobra que visava a ruína. Mesmo quando Saul pessoalmente se dirigiu a Naiote, onde Davi se refugiava em companhia de Samuel, ele foi influenciado pelo espírito dos profetas de tal modo que não foi capaz de prejudicar ou de deter Davi. Por diversas vezes, Davi teve a oportunidade pessoal de tirar a vida do rei de Israel, mas cada vez que ele recusou isso, reconhecendo que Saul era o ungido do Senhor. Embora Samuel tenha ficado profundamente comovido, admitindo temporariamente suas atitudes aberrantes, não demorou em que reiniciasse as suas hostilidades. Veja só uma coisa aqui que é muito importante, irmãos. O Davi, ele tinha a legalidade de Deus de matar o Saul? Tinha. Ele podia matar. Por quê? Porque ele era o rei, e sendo o rei tinha legalidade de matar aquele que se opunha a ele. O Davi poderia ter matado o Saul legalmente. Ele não estaria cometendo um pecado. Mas ele não olhou o Saul segundo a esfera humana. Ele não olhou o Saul como um filisteu ou como um amalequita. Ele olhou o Saul como um ungido de Deus. Ele respeitou a unção de Deus que estava sobre a vida de Saul. Muito embora Deus já tivesse abandonado Saul. A preocupação de Davi era com o quê? Com a essência. Muito embora o Saul tivesse errado, mas o Davi chamava ele de meu rei. E isso só agregava ao ministério de Davi.
Irmãos, o não reconhecimento de autoridade, isso diante de Deus é algo terrível. Terrível. Então, eu vou traçar aqui um paralelo. A irmã Jéssica, quantos anos você está, irmã, hoje, irmã Jéssica? 16 anos, irmã Jéssica. E eu sou o pastor da igreja, tá, pastor Mário? Posso ser o pastor da igreja? Então tá bom. Então eu sou o pastor da igreja. A irmã Jéssica é a dirigente do conjunto. E eu faço parte do conjunto que a irmã Jéssica é dirigente. Certo? Eu sou autoridade? Sim ou não? Sou. Sou o pastor da igreja. Certo? Mas eu deleguei uma autoridade à irmã Jéssica. Então, se eu estou no ensaio, no grupo, quem que é a autoridade? É a irmã Jéssica. Eu sou subordinado à irmã Jéssica no ensaio, porque a autoridade está conferida a ela. Mas se eu disser, não, o pastor aqui sou eu que mando aqui, eu estou passando por cima da autoridade da irmã Jéssica. E se eu passo por cima da autoridade da irmã Jéssica, muito embora foi uma autoridade delegada por mim, mas não existe autoridade que não venha, então eu estou passando por cima da autoridade de quem? Logo eu serei rejeitado. Eu preciso entender o que é autoridade. Se eu não entender o que é autoridade, eu estou perdido diante de Deus. O problema de Saul foi esse. Quem era a autoridade? Era o Samuel. Mas ele achou que ele era o rei. E o rei podia fazer o que desse na telha, porque ele é o rei. Ele não respeitou a autoridade. Quando ele não respeitou a autoridade do Samuel, veja só, se você olhar em um paralelo o Davi e o Saul cometeu muito menos erros que o Davi. Porém, os erros do Saul foram fatais. Porque o Davi, ele nunca desrespeitou a autoridade de Deus. Exatamente. Ele cometeu erros na esfera humana, mas ele nunca foi contra Deus. Ele sempre respeitou a Deus. Por isso, Deus o perdoou de tudo aquilo que ele fez. Está entendendo? Bom, aquilo que é instituição de Deus, não importa se o irmão está errado. Se o irmão está errado e dá para você conversar com ele, converse com ele. Certo? Mas não se levante contra a autoridade que está sobre ele. Porque a autoridade que está sobre ele, quem vai cuidar dessa autoridade é Deus. Pastor Mário, eu cometi um deslize, pastor Mário. O senhor é o meu presidente. O senhor pode até me disciplinar, mas o senhor não pode me tirar a unção. Bom, o senhor não vai ser mais pastor por causa desse deslize que o senhor cometeu. Porque essa unção não adveio do senhor, ela adveio de Deus. Claro que eu sou subalterno ao senhor, né? E eu vou ser disciplinado. Maravilha. Mas a unção que está sobre mim, eu vou dar conta a Deus. Se o Senhor entrar nessa briga, quem vai dar conta é o Senhor. Aí o negócio fica pior. E como disse Salomão, aquele que se mete em questão alheia, toma um cão pela orelha. Ou seja, espera aí a outra, irmão. Isso é autoridade, certo? Estamos falando de autoridade e subordinação.
Eu preciso respeitar a cada um na sua esfera. Eu não posso querer ser mais do que ninguém, entendendo que existem figuras de autoridade. E não é porque eu estou fazendo um trabalho que eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu vou fazer um trabalho. Eu sou o Saul. E aí eu pergunto, Samuel, não tinha celular, né? Senão o Saul tinha ligado para o Samuel. Samuel, eu posso oficiar o trabalho aqui? Não, não mexa nisso não, estou chegando aí já. Maravilha. E aí está a irmã Silvia me apertando, você não vai dirigir o trabalho? Não, nós vamos esperar o pastor. O pastor está chegando, nós vamos esperar. Aí vem o vamos fazer o trabalho aí, pô, nós estamos perdendo tempo. Faz logo esse negócio aí. Quantas almas a gente podia estar ganhando aí? Não, o pastor está chegando. O líder, ele não pode ser liderado. Se ele é liderado, ele não é líder. Ele é líder para liderar, não para ser liderado. Ele tem que ter pulso firme ante a ordem que ele recebeu. Ele não pode se perder no meio do caminho. Senão ele não é líder. Ele é massa de manobra. Ele pode ser manipulado. Isso não pode acontecer. Ok? Só para terminarmos aqui esse parágrafo. Os exércitos israelitas se acamparam no monte de Gibeá para combater contra os filisteus. Algo mais do que o temor do inimigo, a quem já derrotara em oportunidades anteriores, perturbava o rei de Israel nessa época. Samuel, desde muito ignorado por Saul, não podia mais ser entrevistado. Saul voltou-se para Deus, mas não obteve resposta por meio de sonhos, ou do Urim e Tumim, ou dos profetas. Ficou aterrorizado. Em desespero, apelou para uma médium espírita, que ele mesmo banira no passado. Localizado em Edom, uma mulher que era possessa de um espírito de adivinhação, Saul pediu para ver a Samuel, sem importar o poder que essa mulher possuía, é patente no registro sagrado, segundo se vê em 1 Samuel 28, do 3 ao 25, que a intervenção de um poder sobrenatural é capaz de trazer das trevas, transvestido do profeta Samuel em forma espiritual, estava fora do controle dela. Amém? Então nós vamos ficar por aqui, certo? E semana que vem nós daremos continuidade a esse processo aí. Ficou claro aqui acerca do sucesso e o fracasso de Israel? Qual é o motivo? Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma pergunta aí? Não? Perfeito? Acúmulo de riquezas por meios errôneos, né? Então, assim, que nem no caso de Samuel, no caso de Davi, Davi, como rei, ele adquiriu muitas propriedades, né, como rei, mas não foram propriedades que foi apertando o povo ou oprimindo o povo, né? Então, foram alianças políticas que acabaram rendendo isso a ele. Então, quando o Salomão ele chega no trono, ele já está rico. Ele não precisava de mais nada. Só que aí o que o Salomão fez? Ele fez alianças políticas com as mulheres para um enriquecimento próprio, né? Ou seja, ele veio
muito embora já fosse rico, ele tornou-se mais rico ainda, né? Com todas aquelas alianças que ele fez. E aí que está o conceito errôneo, né? As mulheres corromperiam seu coração e as riquezas trariam um desviamento da presença de Deus. Amém? Salomão? Foi. Ele se arrependeu no final da sua vida. Tanto que ele vai escrever ali o livro de Eclesiastes, né? Saul perdido. Ele se suicidou. Perdido Saul. Amém? Pastor Mário. Pastor Márcio, muito obrigado aí por ter nos acompanhado. Irmão Jardel também aí. Muito obrigado pela força de vocês aí. Tamo junto, meus irmãos. Deus abençoe. Pastor, faz o encerramento aqui. Amém. A paz do Senhor aos irmãos.